Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande será a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nós que nos encontramos neste sexto domingo do tempo comum, todos nós somos sempre convocados, principalmente nesse ano, a lembrarmos-nos que o Senhor nos chamou para estar com Ele, e estando com Ele, nós temos uma missão muito simples, mas desafiadora. Uma missão de sermos tão simplesmente peregrinos na esperança. A nossa história é um peregrinar pela vida. Cada um de nós, em tantos caminhos, busca sempre encontrar um pouso e um repouso. A nossa caminhada, ela é marcada por muitas esperanças, muitas buscas, mas a verdadeira esperança, que é Cristo Jesus, é ela que deve pautar as nossas escolhas e os nossos dias. Por isso, gostaria de com vocês olharmos juntos, para a riqueza daquilo que o evangelista Lucas nos traz. É claro que a primeira leitura tem a sua riqueza que é singular, fabulosa, por sinal. A segunda leitura que vai simplesmente lembrar aos coríntios a seguinte coisa: ou nós acreditamos que Cristo ressuscitou e, portanto, todos nós também ressuscitaremos, ou então nós somos os mais infelizes dos homens, porque caminhamos todos os dias numa falsa esperança, como quem organiza toda a sua vida numa falsa ilusão de amor. Pois bem, gostaria de com vocês olhar para o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 17, e depois do 20 a 26. E deixar com que aquilo que Lucas, o evangelista, não Padre Wagner, nem Diácono Noraldino, A, B, C, D, E, não. O que o evangelista Lucas, no seu texto, a partir das palavras, comunica. Vejam que coisa. Eu tenho aqui uma pequena colinha só para não me esquecer de alguns pontos, mas não é nada muito grande, não. Aqui, ó, tá vendo?
É um tiquitinho de nada. Prometo que em 10 minutos está tudo certo. Detalhe importante. Lucas está com seus discípulos e uma multidão de gente ao seu redor. Ele desce da montanha e vem para um lugar plano. Logo, ele se coloca no nível com todos os outros. Mesmo nível, no plano. Logo, todos os outros também estão no mesmo plano. Não há ninguém mais alto nem mais baixo. Ele não está falando para um ou para outro, simplesmente. Ele fala para a multidão, para todos que estão andando atrás dele. Porque andar atrás de Jesus não significa ser discípulo dele. E não há quem possa dizer o contrário. Porque ser discípulo significa entrar na convivência com ele, escutar a sua palavra, observar os seus gestos, os seus compromissos e todos os dias buscar e empenhar-se, colocar aquela palavra dele, o jeito dele, no seu próprio jeito. E não de modo forçado, mas porque percebe que é adequado. É como, por exemplo, a gente vê uma pessoa que fala assim. Vou dar um exemplo mais simples. Bom dia. Cumpriu a obrigação. É diferente de virar e falar assim, bom dia. Aí você, nossa, que bom que a pessoa falou bom dia. Eu acho que eu vou procurar cumprimentar as pessoas assim também. Não é? Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, obrigado, esperar. É tudo um sinal de extrema consideração para com os outros. E vejam, todos estão no lugar plano e Jesus ergue os olhos. Logo ele estava olhando para baixo. Ao erguer os olhos, ele vê a multidão toda à sua frente. E para falar a todos, se todos estão no mesmo nível, ele tem que elevar a voz. Ele tem que falar de modo com que aquele último lá escute. Até porque naquela época não tinha microfone, né? E nem megafone. E ele chama de felizes, bem-aventurados. Há situações opostas. Há pessoas cujas condições de vida estão opostas. E é sobre cada uma dessas que eu gostaria de com vocês refletir, mas bem objetivamente. Em um paralelo, aqui um grupo e aqui outro, um por um. E relembro, vou simplesmente deixar com que Lucas fale, não sou eu. Bem-aventurados os pobres, e é pobre mesmo. Não é pobre em espírito, não é aquele que se acha pobre, não, é pobre. Sabe, aquela pessoa que é mendiga, dependente de droga, que passa na sua rua, que você nem gosta de olhar. Sabe, aquele que chega e quando você está no sinal, você não quer nem ver e nem que ele bata no seu vidro para te pedir alguma coisa. É ele. É esse. Isso é Lucas. É diferente de Mateus e de Marcos. É aquele que, quando se passa na calçada e ele está deitado, não queremos nem nos dirigir e perceber a presença dele. É esse. Que não pode contar com o poder público, não pode contar com os irmãos, não pode contar com a família, não pode contar com ninguém. E algumas vezes, aquele que calcou um caminho assim por uma dependência de drogas. Eu estou dizendo um fato. O pobre aqui é aquele que ninguém quer ver, nem o Estado e nem as pessoas. E quem falar que quer ver é louco. Porque, inclusive, quem trabalha para que eles possam reerguer a sua vida é porque não os quer ver pobres. Ou eu sou louco? Se eu quiser que alguém seja pobre, é porque eu quero me beneficiar dele. E pior que pobre dá dinheiro. Aí, basta ver aquele escândalo que teve há pouco tempo das ONGs que tinham que distribuir cestas básicas
aliás, distribuir alimentação para a população de rua, e 4, uma contratada pela outra e todas vinculadas a determinadas pessoas, não estavam fazendo. É porque provavelmente levavam prejuízo, não é? Esse é o pobre. Não só do ponto de vista social, mas é aquele que só tem uma pessoa com quem contar. E fato, é só um. Só uma pessoa. Deus. Só Deus. Esse é o pobre. Em contraponto, mais à frente, lá no versículo 24, ele vai dizer: ai de vós, ricos. Esse ai, ele é aquele, não é só aquele, não é o ai da música do Chitãozinho Chororó. Sabem qual que é? Ai, 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 esse amor é bom. Não. É aquele ai de quando você vê a pessoa fazendo um caminho bem equivocado, que já foi advertido, você vira e fala assim: ai, 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 ai. Depois não chega perto de mim chorando. Depois não venha me falar que deu errado. Não chegue para mim com essa... ai, ai, ai. Você sabe que vai dar errado. Se você persiste, a responsabilidade é de quem? Sua. Ai de vós, ricos. E qual é esse rico? É exatamente aquele que tem suas posses e faz com que essas posses, os seus bens, lhe tragam todo o conforto, todas as facilidades, todos os benefícios, que acha que tudo pode comprar, que se esquece que, na verdade, lembrando-nos ainda do Evangelho de Lucas, que nós somos exatamente como uma flor, que hoje está vicejante, mas amanhã murcha, morre e cai. Nada pode nos garantir que estejamos vivos amanhã, nem a maior quantia de dinheiro possível. E, portanto, esse rico confia muito em si e pouco no seu Senhor. Ainda há um outro grupo, e vejam, Jesus está olhando para todo mundo e falando para todo mundo. Ele não está te falando, você, Luiz, você, Maria, você. Não. Os que têm fome. É exatamente aqueles que, desamparados de tudo, não encontram o alimento, não têm o seu sustento minimamente, que mais do que simplesmente buscar um motivo para viver todo dia, precisam buscar um jeito de sobreviver. E os fartos são exatamente aqueles que podem deleitar-se nos seus prazeres, nas suas comidas, nas suas festas. E porque estão tão bem, não conseguem nem enxergar aquele que está do seu lado e só precisa de um pouco. Não é só o fato de estar farto, é o fato da indiferença. É o fato da indiferença. Para ter a imagem mais simples é essa. É como quando você tem duas crianças na escola. Uma tem uma maçã. A outra tem a maçã, o iogurte, o pãozinho. Aí na hora da merenda, uma senta do lado da outra. Ou às vezes até aquela ali não tinha uns 3 biscoitinhos, creme crack, água e sal. E sabe aquele menino que vai olhando assim para aquelas coisas que o outro está comendo e está comendo com os olhos? Aí o outro está comendo, não está nem percebendo o que o outro está, que aquele está assim. Nem para fazer assim, aceita. Não é o fato de oferecer, é o fato de perceber a outra pessoa. Me fiz entender? Esse é o farto. Ainda tem o outro, os que choram. Aqueles que, diante de tanto sofrimento na vida, diante de todos os desafios que têm, só têm um recurso, só podem expressar o que carregam com um único recurso, chorar. É aquele choro que suprime toda palavra, que busca comunicar
todo o sofrimento que a pessoa carrega. É como quando você pergunta a alguém que está acompanhando a outra em uma situação de dependência química, ou mesmo outro que está passando fome, ou outro que está acompanhando um enfermo de longa data, sozinho. Ou então, como eu tive a oportunidade de ver uma senhora de 80 anos cuidando do filho que foi baleado por causa de dependência química em cocaína, um homem de quase 1,80 m e era desse tamanzinho, deitado numa cama, e eu perguntei, como é que a senhora está? A senhora só soube chorar. Me fiz entender? Esse é o choro. Em contraponto, aqueles que riem. Não é o fato somente de rir, é aquele que, estando bem, tranquilo, feliz, satisfeito, nas suas festas, ri da desgraça dos outros. E isso não é comum também no nosso meio. Sabe aquela festa de família, quando alguém, lá naquele momento que já está quase para os finalmente, que alguém já tomou algumas e já está todo assim, beleza. E aí começa a falar dos problemas de outra pessoa e começa a tirar a chacota da vida do outro que está lascado, arrebentado. Esse é o que não só ri, não é o fato de rir, é o de rir não só porque se beneficia, mas também porque não tem o mínimo de empatia pelo outro. Logo, com total indiferença. E por último, os perseguidos. Por que alguém seria perseguido? Ou porque é uma pessoa extremamente ruim? Não. O perseguido aqui é aquele do qual ninguém pode dizer nada, mas simplesmente porque ele existe, porque ele incomoda de algum modo, ele precisa receber aquele barulhinho da maquininha de dentista, sabe aquele barulhinho? Ele precisa ter alguém para que ele tenha alguém que com prazer, tem o prazer de fazer com que sua vida seja um inferno. É aquela cunhada amada, ou aquele cunhado tão querido, a sogra, o sogro, ou mesmo a nora ou o genro. Sabe, aquele protótipo da pessoa que, tendo a oportunidade, não só fala, mas espezinha. É esse. O perseguido é o que sofre com essa circunstância na sua história. Em paralelo com os elogiados por todos. Parece estranho, mas vejam, quando é que alguém consegue ser elogiado por todo mundo, por todo tipo de pessoa? É aquela pessoa que não tem compromisso com nada nem com ninguém, a não ser com ela mesma. Que ela toma a forma do discurso, do comportamento, conforme a situação na qual ele tirará algum benefício. Porque alguém que é elogiado por todo mundo e não tem ninguém, absolutamente ninguém, que tem alguma dificuldade com ele, tudo que alguém faça é tão perfeito assim, que ele consegue agradar a quem gosta do fogo e a quem gosta da água. São duas coisas contraditórias. Toda pessoa comprometida em um determinado momento vai desagradar alguém. Toda pessoa comprometida em algum momento terá que desagradar alguém. É impossível você agradar o seu filho 24 horas por dia. E se você o faz, você o aleja e você é responsável pela derrota dele. Como também do neto. Os elogiados são os que não têm compromisso com nada nem com ninguém. Posto esse pequeno horizonte, por que será que Lucas coloca Jesus no plano,
onde todos estão no mesmo nível, e fala esse discurso apresentando 4 situações de oposição. Para que eu e você avaliemos qual é a nossa esperança, que faz eficazmente com que nossos dias correspondam à fidelidade de seguir a Jesus Cristo. Se nós nos encaixamos nos ricos, nos fartos, nos que riem, ou dos que são elogiados a todo momento. Se nós podemos nos observar e ver que, de algum modo, nossa confiança só em Deus, que pode nos faltar muita coisa, que pode, inclusive, algumas vezes na vida termos o ímpeto do choro, e até, pela coerência e pela responsabilidade, sermos perseguidos, mas que continuamos vivendo segundo a esperança que Cristo nos deu. Não vos chamei para satisfazerem-se agora. Eu vos chamei para fazerem do agora uma experiência da eternidade. Do agora, uma experiência da eternidade. Todos no mesmo nível, sem apontar a ninguém, mas que cada um possa se avaliar, para vermos se realmente nós podemos usar aquela frase assim: a igreja precisa mudar. Se você não muda, nada tem que mudar. Porque ainda que o mundo mude, você continuará o mesmo. A indiferença, a insensibilidade e a falta de compromisso estragarão tudo se nós dermos tudo novo. Está em nossas mãos, não nas dos outros. Deus fez o seu papel. Você faz o seu?